A pergunta que fica no ar, meus amigos, não é se haverá uma terceira guerra mundial, é quando ela vai acontecer. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Desde já, quero agradecer imensamente pela presença e apoio de todos vocês. Pedir por gentileza que você compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Lembrando, vídeos todos os dias. Meus amigos, é o seguinte, a Europa, junto com os Estados Unidos, estão se unindo a favor de Taiwan. Certo, pessoal, existe uma polêmica muito grande sobre o que pode acontecer no futuro. Ao meu ver, meus amigos, uma terceira guerra mundial é inevitável. A pergunta não é se vai ou não acontecer uma terceira guerra mundial. A pergunta é quando isso vai acontecer. Meus amigos, lembrando que todas as guerras começaram por motivos banais, mas sempre teve um começo, sempre teve um motivo. E o motivo dessa vez pode ser simplesmente Taiwan. Você pode achar que isso é impossível de acontecer, mas sim, existe essa possibilidade. Olha que interessante. Conversas entre legisladores europeus e autoridades taiwanesas para a crescente disposição da Europa em fortalecer as relações, apesar de ameaças de Pequim. Pois é, pessoal, a Áustria promete apoiar os Estados Unidos em Taiwan em caso de confronto com a China, indica ministro da Defesa. Recentemente, Biden teve uma conversa ali com o Xi Jinping, né? É a primeira reunião virtual entre os dois chefes de estados. Olha, meus amigos, para falar para vocês, eu acredito que Biden é apenas um fantoche da CIA, né? Mas mesmo como fantoche, ele reconhece o quão arriscado é colocar a China contra a parede. A pergunta é, será que o blefe da China é uma coisa tão assustadora a ponto de deixar todos os países da Europa e do Ocidente paralisados ao verem o poderio militar, o poderio bélico que a China tem? Pessoal, não é querendo cantar de galo, mas o próprio general dos Estados Unidos diz que míssil hipersônico testado pela China deu a volta ao mundo. Eu acredito que você não ficou sabendo disso. Pois é, meus amigos, a velocidade com que chineses desenvolvem o sistema surpreendeu as autoridades da segurança nacional americana. Do mesmo modo que Pearl Harbor foi uma surpresa, do mesmo modo que o 11 de setembro foi uma surpresa para os americanos, é possível que um futuro ataque surpresa dos chineses possam ser ali uma surpresa terrível para os Estados Unidos. É óbvio, meus amigos, que se isso acontecer, é sim guerra mundial, centenas de milhões podem morrer, não é verdade? Olha só isso aqui, eu não estou brincando, pessoal, quando eu falo disso, eu falo de uma maneira muito séria, tá? A China pode ter 1000 ogivas nucleares até 2030. Guarde este número, 2030. 1000 ogivas nucleares. Diz Pentágono. Exatamente, pessoal. A China continua a fortalecer o seu arsenal nuclear estratégico e pode ter 1000 ogivas nucleares até 2030, de acordo com o novo relatório do Departamento de Defesa divulgado nesta quarta-feira. Meus amigos, isso aqui é muito preocupante, tá? É relacionado com essa outra notícia aqui, aonde um míssil hipersônico testado deu a volta ao mundo, ou seja, ele saiu da China, deu a volta ao mundo e acertou um alvo na China. Vou ler um pouquinho da matéria para você. Um teste de um míssil hipersônico da China durante o verão deu a volta ao mundo, disse o segundo general mais graduado dos Estados Unidos, em uma entrevista divulgada na terça-feira, dia 16 de novembro, divulgando novos detalhes sobre o teste e avisando que a China poderia um dia ser capaz de lançar um ataque nuclear surpresa contra os Estados Unidos. Abre aspas. Eles lançaram um míssil de longo alcance, disse o general John Ritton, vice-presidente dos chefes do Estado-Maior Conjunto, a CBS News. Ele deu a volta ao mundo, lançou um veículo hipersônico que deslizou até a China, que impactou um alvo na China. Olha isso aqui, pessoal. Quando perguntado se o míssil atingiu o alvo, Ritton disse, foi perto o suficiente. Temos aqui uma lista, meus amigos, temos aqui uma lista de países que possuem ogivas nucleares. Estima-se que os Estados Unidos possuem 1.600 a 6.500 ogivas ativas. A Rússia, estima-se que ela possui de 1.600 a 6.850 ogivas ativas. O Reino Unido, de 120 a 215
ogivas ativas. A França, de 290 a 300 ogivas ativas. A China hoje não se sabe ao certo. O último levantamento foi de 260. A Índia, por sua vez, é de 130 a 140. O Paquistão, de 140 a 150. A Coreia do Norte é de 20 a 30. Israel gira em torno de 80. Meus amigos, sabe-se muito bem que a China tem a maior marinha do mundo, com uma frota de cerca de 355 embarcações, de acordo com o relatório do Departamento de Defesa divulgado no dia 3 de novembro. Com 355 navios em sua frota, a Marinha do Exército da Liberdade Popular deve expandir seu estoque para 420 navios nos próximos 4 anos, estima o relatório militar anual do Pentágono na China. Até 2030, deve ter 460 navios. Por que será que até 2030? Meus amigos, preste atenção nesta notícia aqui. China estará pronta para invadir Taiwan em 2025, diz ministro da Defesa da ilha. Essa aqui pode ser a data inicial da próxima guerra mundial. A China será capaz de montar uma invasão em grande escala de Taiwan até 2025, disse o ministro da Defesa da ilha nesta quarta-feira, dia 6 de novembro. A declaração acontece dias após um número recorde de aviões de guerra chineses sobrevoarem a zona de defesa aérea de Taiwan. No que se diz respeito a acenar um ataque a Taiwan, eles atualmente têm a capacidade, mas a China tem que pagar um preço. Xiu Kuo-sheng, o ministro da Defesa, a jornalistas taiwaneses nesta quarta-feira. No entanto, ele disse que até 2025 este preço a ser pago será menor, e com isso a China será capaz de montar uma invasão em grande escala. Os comentários de Xiu foram feitos depois que a China enviou 150 aviões de guerra, incluindo caças e bombardeiros com capacidade nuclear, para a Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan a partir do dia 1º de outubro. Em uma reunião do parlamento, Xiu descreveu as tensões militares através do estreito como as mais sérias em mais de 40 anos, desde que ele entrou para o exército, informou a Agência Central de Notícias de Taiwan. Na reunião, os militares de Taiwan apresentaram um relatório aos legisladores dizendo que as capacidades anti-intervenção e bloqueio da China em torno do Estreito de Taiwan se tornarão maduras até 2025, de acordo com a CNA. Taiwan e a China continental são governadas separadamente desde o fim de uma guerra civil há mais de 7 décadas, na qual os nacionalistas derrotados fugiram para Taipei, capital de Taiwan. No entanto, Pequim vê Taiwan como uma parte inseparável do seu território, embora o Partido Comunista Chinês nunca tenha governado a ilha de cerca de 24 milhões de habitantes. Pequim se recusou a descartar o uso de força militar para capturar Taiwan e ainda culpou os Estados Unidos pelo aumento das tensões. Os Estados Unidos têm feito movimentos negativos com a venda de armas para Taiwan e fortalecimento dos laços oficiais e militares com Taiwan, incluindo o lançamento de um plano de venda de armas de 750 milhões de dólares para Taiwan, o pouso de aeronaves militares dos Estados Unidos em Taiwan e a navegação frequente de navios de guerra dos Estados Unidos em todo o Estreito de Taiwan, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chineses, Wang Shuling. A pergunta que fica no ar, meus amigos, não é se haverá uma terceira guerra mundial, é quando ela vai acontecer. Agradeço imensamente pela presença e apoio de vocês, peço que você compartilhe o vídeo e se inscreva aqui no canal. Até mais!